Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para corrigir as questões, tá? Na nossa aula hoje via videoconferência, alguns alunos tiveram problema com a internet, então eu resolvi gravar o vídeo da correção das questões para que vocês possam acessar em um outro momento, ok? Então assim, só para recapitular, tinha 3 questões que era ainda da primeira quinzena de maio que nós não conseguimos resolver na aula passada por falta de tempo, que é referente à Semana de Arte Moderna, tá? Era a 7, a 8 e a 9. Então, vamos fazer a leitura aqui para a gente analisar essa questão e chegar aí à resposta correta, tá bom? Semana de Arte Moderna, vamos lá. Leia o trecho do discurso de Graça Aranha na abertura da Semana de Arte Moderna de 1922. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é um aglomerado de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasias de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam, daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção da arte do que o da beleza. Esse é o texto. Agora vamos ao comando da questão. Quem assistiu aí as minhas aulas anteriores sabe que uma das dicas que eu sempre deixo para vocês é que, no caso aqui, por ser a primeira questão, eu li o texto, mas você pode ir primeiro no comando da questão para você entender o que a questão pretende, o que ela propõe para você, e aí depois você volta ao texto, tá? E aí a gente analisa ali as alternativas. Bom, ali a gente tem nada mais, nada menos do que o discurso de um dos artistas da Semana de Arte Moderna, o Graça Aranha. E a gente também, antes de entrar no mérito ali do comando, a gente também observa que há uma espécie de retaliação. Nós já sabemos que a Semana de Arte Moderna ela foi planejada a partir de um artigo do Monteiro Lobato, em um jornal de grande circulação no Brasil, que estava criticando a exposição de Anita Malfatti. E nós sabemos aí que nesse período aí, bem no início, em 1922, bem no início do século XX, nós tínhamos ali uma divisão muito grande entre os artistas, né? Os da velha guarda e os da jovem guarda, digamos assim, né? Os que estavam preparados e queriam o novo, e aqueles que ainda eram resistentes e queriam que a arte ainda fosse como sempre foi, calcada em regras e academicismos, tá? Os modernistas, esses da jovem guarda, pensavam diferentes. Então houve um embate, literalmente um embate artístico entre esses artistas, que ficou para a história e que marcou a história da arte moderna no Brasil. Vamos ao comando. O polêmico evento da introdução à estética modernista provocou muitas polêmicas. O discurso de Graça Aranha reflete isso, pois sugere que a arte moderna é uma homenagem ao feio e ao disforme? Não exatamente, né? Eles criticam essa situação do belo em si, né? Que é da busca do belo, da perfeição, né? Mas não é exatamente uma homenagem ao feio, tá? E ao disforme. Então, é um distrator. Essa aqui foge completamente. Vamos passar para a próxima alternativa. B. A estética modernista tinha como característica principal o horror pela ausência do belo?
Na verdade, não, né? Eles não tinham esse horror, muito pelo contrário. Eles achavam que a arte não precisava cumprir essa tabela da beleza, da perfeição, tá? Então, isso aí é um distrator. Observe como eu faço as questões, eu resolvo as questões como vocês, para depois olhar para ver se está certo ou errado. Eu erro também, tá, gente? Acontece, mas ó, distrator, tá vendo? Eu vou colocando ali, ó, distrator. Quando foge muito da realidade, eu já coloco o D ali, porque eu já descarto essa possibilidade, tá? Então, a B é um distrator, ou seja, não é uma alternativa plausível, uma coisa que está completamente fora. C. Na concepção moderna de arte, o artista não deve saber desenhar. Completamente absurda, nada a ver isso aí, a defesa dos modernistas, não tem nada a ver. Letra D. A arte moderna é uma atitude de oposição ao passado. Sim, porque eles criticavam que para se produzir poesia, para se produzir artes plásticas, teatro, música, tinha que se cumprir muitas regras no passado. Então, eles queriam quebrar exatamente isso, principalmente a primeira geração modernista. Então, a alternativa correta é a letra D. E aí, ó, os artistas modernos eram movidos por preconceitos estéticos. Nada a ver, né, gente? A última coisa que os artistas modernistas queriam eram ser preconceituosos, apesar de que isso, né, ocorreu em dado momento, né? Como, por exemplo, o futurismo, que era uma vanguarda, né, seguia preceitos muito equivocados em relação a muitos temas. Tá bom, gente? Então, a alternativa correta dessa daí é a letra D. A arte moderna é uma atitude de oposição ao passado, né? Os modernistas vêm para quebrar com estigmas, com paradigmas da arte até então do passado. Questão 8. As obras a seguir pertencem ao mesmo período histórico de manifestação artística. Vamos analisar. Então, aqui a gente tem, deixa eu tirar aqui para baixo, o mesmo enunciado tá ali, a gente não tem texto, a gente tem o texto com palavras, né? A gente tem o texto não verbal, que seriam as obras, e temos também palavrinhas ali que podem nos ajudar. A primeira é do Di Cavalcanti, né? E a segunda tela é do Cândido Portinari, como vocês podem visualizar ali, né? Cada um com suas características, cada um com, digamos assim, a sua influência vanguardista, né, bem explícita ali. Então, olha o comando. No que diz respeito à temática, ou seja, o tema das telas, né? Assim como os elementos estéticos, os quadros acima. A. São representativos da estética realista, sobretudo pela inovação plástica que apresentam. Essa daí eu coloquei um pontinho de interrogação. Ela não é exatamente um distrator. Lembrando que o distrator é aquilo que a gente joga fora, que não tem nada a ver, tá? Então, eu deixei ela pra gente pensar depois. Porque, na verdade, existe traços do realismo aqui, tá bom? Mas não é só isso. Letra B. Filiam-se à estética parnasiana por apresentarem um tratamento na imagem que define os ideais clássicos. Tudo que falar de parnasianismo, ideais clássicos, o belo, mitologia, essas coisas não tem nada a ver com o moderno, porque o modernismo ele quis trazer uma nova vertente de arte. Então, distrator, jogo fora. C. São representativos da arte vanguardista europeia, o que os afasta das propostas modernistas. Obviamente não, né? As vanguardas, na verdade, aproximam do modernismo, não afastam. Então, essa aí é um distrator, tá? C, jogo fora. D, lá em cima. Ao romperem com a representação figurativa dos ideais clássicos, buscam a afirmação fora da realidade exterior à obra de arte. Essa é a alternativa correta. Por quê? Rompem com uma representação figurativa, né? Dos ideais clássicos, ou seja, eles quebram essas regras, essa
esses preceitos que vinham de muitos séculos aí, de que a obra de arte, a tela, a poesia tem que ser bela, tem que ser perfeita, né? Muito parnasiano tudo isso. E aí já eles buscam afirmação fora da realidade exterior à obra de arte, né? Ou seja, não é só a tela ali, existe todo um conceito, existe toda uma história por trás daquela tela, tá bom? Então é a letra D, com certeza. Então eu já descartei aquela que eu estava em dúvida do pontinho de interrogação lá. E a letra E é um distrator, ó. Foram compostos sob a ótica do gosto burguês. Claro que não, todo mundo sabe que os modernistas, apesar de muitos artistas modernistas se considerarem, né, e na realidade eram burgueses, na verdade se considerar não, eles não gostariam disso não. Na verdade, o fato deles serem burgueses, né, eles não faziam obras para que os burgueses apreciassem, não. Eles falavam sobre todas as classes sociais, tá bom? Ok? Principalmente as mais marginalizadas, tá? Esse era o objetivo, ok? Beleza, vamos para a questão 9, tá? Observe a obra Negra de Tarsila do Amaral, né? A Negra de Tarsila do Amaral, ok? Olha o comando. Na confluência dialógica entre a arte de representação da cultura europeia e a tendência marcante do modernismo brasileiro, o quadro A Negra de Tarsila apresenta. Olha que comando difícil, tá? Na confluência dialógica, né? Ou seja, existe um diálogo aí, uma confluência entre a arte da representação da cultura europeia, ou seja, as vanguardas, né? E a tendência marcante do modernismo brasileiro, ou seja, existe aí uma influência da Europa, a Europa ainda aqui no Brasil. Aí o quadro A Negra apresenta a proposta da arte cubista em conjunto com as ideias do movimento pau-brasil. B, a proposta da corrente surrealista e as ideias do movimento verde-amarelismo. Vejam que eu coloquei um ponto de interrogação em cada uma delas, porque existiu o movimento pau-brasil, existiu o movimento verde-amarelismo, tá? Cada uma com as suas características. O verde-amarelismo teve uma inclinação para o surrealismo, o pau-brasil teve uma inclinação para o cubismo, tá bom? Então, muito difícil essa questão, porque você tem que mesmo entender desses movimentos, tá? Para poder chegar a essa resposta. A proposta futurista enquanto vanguarda europeia, agregada aos conceitos do movimento tropicalista, aí já não confere muito, aí já pode ser um distrator. O inventário oposto das ideias expressionistas em parceria dos ideais movimentos antropofágicos. O inventário definido pelo artista impressionista e os elementos da revista Claxon. Então, o movimento de antropofagia, verde-amarelismo, pau-brasil, a revista Claxon, tá? Foram todos movimentos muito importantes, eram como se fossem subtendências que surgiram aí com a primeira fase do modernismo no Brasil, né? Essa questão aí do movimento pau-brasil, né? Eles queriam simplesmente deglutir, né? A arte europeia, né? Pegar apenas uma leve influência e criar uma arte genuinamente brasileira. E assim também foi o movimento antropofágico, principalmente o movimento antropofágico, que a obra principal é o Abapuru no movimento antropofágico, tá? Mas a resposta correta aí seria a alternativa A. Inclusive, muito difícil essa questão, porque é de conhecimento muito específico. Você tem que ter um conhecimento bem aprofundado sobre a Semana de Arte Moderna e os movimentos gerados pós-Semana Arte Moderna, que são um pouco complexos, para acertar essa questão aí, tá bom? Questão difícil do Enem, beleza? Seria, se fosse do Enem, né? Na verdade, ela é uma questão baseada no Enem, mas não caiu no Enem ainda. Tá, vamos lá. Então, essa parte aqui da Semana de Arte Moderna são as 3 questões que faltavam, tá bom? Eu vou puxar agora para vocês o outro arquivo. Só um minutinho, por favor, que aí eu tenho as outras questões.
tanto aplicativo aqui, gente, que eu fico piradinha das ideias, mas é isso. Tá, agora deixa eu voltar aqui. Vamos para a atividade da segunda quinzena de maio, tá? Em que aí a gente já está falando sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, tá bom? Ó, leia o trecho que se segue. Os modernistas de 1922 nunca se consideraram componentes de uma escola, nem afirmaram ter postulados rigorosos em comum. O que unificava era um grande desejo de expressão e livre tendência para transmitir, sem os embelezamentos tradicionais do academismo, tá? Também chamado de academicismo, a emoção pessoal e a realidade do país. Essa é a opinião de Antônio Cândido, um grande crítico da literatura brasileira, tá bom? Estudei muito na faculdade. Ok, comando. Inspirados pelas vanguardas europeias, o artista que participara da Semana de 22 defendia a consolidação de uma arte nacional, capaz de reinventar todas as frentes artísticas engessadas pela tradição. Nesse sentido, o texto acima reforça a ideia de que, olha, então veja bem, né? Lá fala sobre o objetivo, o que eles pensavam em relação a ser uma escola literária, né? Eles não consideravam isso, tá bom? E aqui, ó, aqui o comando afirma que eles foram inspirados pelas vanguardas europeias, né? Criando assim a Semana de 1922. E aí eles defendiam o quê? A arte nacional, né, capaz de reinventar novas frentes artísticas, quebrar com a tradição, né? Então, nesse sentido, vamos analisar as alternativas. Então, ele dá uma afirmação e pede para que busque uma alternativa que seja concomitantemente de acordo com essa afirmação. Então, vamos lá. A ausência de postulados rigorosos contribuiu para que autores como Manuel Bandeira e Mário de Andrade não se tornassem representativos. Isso é uma grande mentira. Se eles não fossem representativos, eles não estariam aqui. Nós não estaríamos estudando. Então, é um distrator. Cai fora disso daí. B. Os embelezamentos tradicionais do academismo estão associados à poesia dos poetas parnasianos, né? Tá, veja bem, embelezamento tradicionais do academismo estão associados à poesia dos parnasianos. Tá, pode ser, porque os parnasianos gostavam, mas nós não estamos falando aqui dos parnasianos, isso não tem nada a ver com o que o comando está pedindo, isso é uma realidade, tá? Porque realmente os parnasianos gostavam dessa questão dos embelezamentos, de academicismo, mas os parnasianos são da escola anterior, tá? Do século XIX. Nós estamos falando do modernismo, da Semana de Arte Moderna. Então, a alternativa correta é a C. Essa B é distrator. Vocês têm que ficar atentos, porque pode ser uma afirmação verdadeira, mas não de acordo com aquilo que está pedindo no comando. Tá legal? Agora é a letra C, tá? A tendência para transmitir a realidade do país significava, para os modernistas de 1922, realizar uma leitura crítica das nossas tradições culturais, como ocorre em Macunaíma, de Mário de Andrade. Essa eu fiquei meio na dúvida, porque lá ele não menciona as obras, mas essa alternativa é a correta, tanto que eu coloquei ali pontos de interrogação, tá? Porque pode ser essa, mas vamos olhar as outras, assim que eu faço, tá? Aconselho vocês fazerem assim também. Então, veja bem, a tendência para transmitir a realidade do país. Se você tem um conhecimento sobre a obra Macunaíma, tá? Que é uma obra que fala sobre o índio, né? Que ele é um índio meio malandro, é uma obra bem irônica também. E ele quer ir atrás de um amuleto chamado Muiraquitã, daí ele sai lá, né, da sua tribo para vir até a cidade grande de São Paulo, atrás desse Muiraquitã, e ele é enganado, e ele também engana os outros. É muito interessante porque mistura muitas coisas do Brasil, né? As lendas, tradições, por que o Brasil tem esse jeitinho brasileiro, coisas assim. Então, a alternativa correta é a C, porque é exatamente através de obras muito realistas, né, em relação à nossa vivência, né, ao nosso povo, é que eles
procuravam trabalhar, transmitir, né, o que é de fato o Brasil, uma arte genuinamente brasileira. Então, a D é de extrator, né? O desejo de expressão livre não se manifesta na poesia de Mário de Andrade. Aí você já exclui, porque como assim expressão livre não se manifesta? Claro que não, os modernistas eram a favor da expressão livre. E, tendência para transmitir emoção pessoal manifesta em poemas de Oswald de Andrade que resgata o lirismo poético. Até ali tudo bem, mas resgatar o lirismo poético não é verdade. O lirismo tem a ver com sentimentos, com alusões a obras clássicas, e isso não é real. Então, é a alternativa C, ok? Vamos adiante. Questão 6. Sobre a exposição de Anita Malfatti, 1917. Ah, tá. Vamos fazer o esqueminha que eu sempre digo para vocês. Vamos primeiro ao comando e depois voltamos ao texto. Essa tem texto. Então, vamos procurar, né, analisar o comando primeiro. O que essa questão quer de você? Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo? Se você tem conhecimento, tá, sobre a Semana de Arte Moderna e sobre a primeira geração modernista brasileira, você já mata essa questão sem precisar ler o texto. Aqui são as alternativas, tá? São as telas. Então, se você tem conhecimento de arte, se você estudou esse conteúdo, você não precisa nem ler o texto. Mas vamos ler o texto, porque é aquela crítica que o Monteiro Lobato fez em relação à obra da Anita Malfatti. Sobre a exposição de Anita Malfatti, 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Dizia assim: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sobre a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá com furúnculos da cultura excessiva. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Anita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido de extravagância de Picasso e companhia. Então, isso aqui é o quê? Com muita destreza nas palavras, ele está moendo, ele está trolando literalmente a exposição de Anita Malfatti, né? Ele disse que tem duas categorias de artista: o artista que sabe ser artista e o artista que inventa qualquer coisa para ser artista. É basicamente isso que ele fala, tá? Então, aqui ele quer saber qual é a tela, né, que refere-se a isso. Então, veja bem, quando você nem precisa ter muito conhecimento, como eu disse, ó. A primeira ali tem a questão acesso ao Monte Serra, tá? Então, tem a questão do impressionismo, aqueles tremidinhas ali, né, nas telas. É uma característica impressionista que buscava paisagens, figuras bonitas, né? Ali a gente tem uma natureza morta. Aí depois a gente tem um quadro lá também tem no Vaso de Flores, a gente também tem a técnica do impressionismo, né, que é para tentar trazer o mais real possível, tá legal? Aí depois a gente tem a Santa Ceia ali, que é um quadro do século XVI, né, de Leonardo da Vinci. Depois a gente tem um quadro sacro ali, ó, Nossa Senhora Auxiliadora de Dom Bosco, provavelmente lá do século XIII, do século XIV, alguma coisa desse tipo. E aí depois a gente tem a Boba, tá? Essa tela é a tela da Anita Malfatti. Então, essa é uma questão que você não precisava... Se você conhecesse as telas da Anita, soubesse sobre a Semana de Arte Moderna primeira geração, você já mataria logo de cara. Ele quer perguntar qual é a tela que o Monteiro Lobato está criticando. Então, é a letra E, a Boba, tá? Ok? Vamos para a última questão, que daí é sobre o conteúdo primeira fase do modernismo no Brasil, mas é a aula 2, né? Na verdade, a aula 2 não, a parte 2,
tá? Se eu não me engano, é aula 6. Então, aqui a gente tem um texto e depois a gente tem o comando. Vamos ler o comando para a gente entender o que está pedindo, depois a gente volta ao texto, pode ser? Então, vamos lá. A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para. Aí tem as alternativas. Vamos ler a poesia. Essa estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir, pela voz dos símbolos, que a vida passa, e a mocidade vai acabar. Então, ele está falando sobre o cotidiano de uma vida rural, né? De uma vida tranquila, tá certo? Que, por sua vez, né, entra em contradição aí com a vida urbana, mais agitada. Então, ali, ó, no poema Estrada, o lirismo apresenta contraste entre campo e cidade. Aponta para A. O desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos? Não, em nenhum momento ele fala sobre isso, é um distrator. Ele fala só bem sobre o campo. Então, ele não tem esse interesse. Joga fora. B. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Essa é a alternativa correta, porque tem uma palavrinha ali que resume tudo, efêmero, né? Ou seja, aquilo que acaba, aquilo que passa. Mesmo estando numa vida mais tranquila ali, rural, né? Ele consegue perceber, ele consegue refletir sobre o efêmero. Naquela parte ali que fala assim, que a vida passa, que a mocidade vai acabar. Essa parte é a parte que ressalta essa questão do efêmero, tá? C. A opção do eu lírico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre sua juventude. Essa também é uma alternativa bem plausível, tá? Mas a letra B está mais concomitante com o comando, com o que está pedindo ali no comando, tá bom? Ela fala da situação efêmera. D, distrator, ó, a visão negativa da passagem do tempo, não tem visão negativa. E, a profunda sensação do medo, também não tem sensação do medo, você já joga fora, tá bom? Bom, gente, as atividades que nós tínhamos para corrigir são essas, eu espero que vocês assistam, prestem atenção, corrijam. Se tiverem ainda dúvidas sobre essas questões aí, eu estou à disposição, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? É muito importante, tá? A gente está vivendo um momento que vocês têm muita tarefa, muitas atividades, isso e aquilo. Eu tenho prazo para entregar, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não. Preste bastante atenção. O que você vai tirar de tudo isso, que você vai aproveitar tudo isso, é o conhecimento. Sempre digo isso a vocês. Então, façam mesmo as alternativas e as tarefas. E mais importante do que fazer é você corrigir, é você entender se você acertou, se você errou, se você está no caminho correto, se você precisa estudar mais esse conteúdo. A gente tem um material muito bacana nas mãos que tem a linguagem do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o que vai testar todos nós, todos vocês, né? Então, gente, façam e aconselho até mais. Além de fazer, corrija, tá? Analise detalhe por detalhe, isso faz toda a diferença. Assista vídeos de correções. Por falar nisso, o simulado de vocês, nós tivemos uma live no sábado, eu sei que nem todos puderam assistir,
mas está gravada, o link está disponibilizado no grupo. Assistam as correções das questões. Muitas vezes a gente faz um simulado e a gente se frustra. Nossa, eu fui muito ruim. Mas por quê? Você tem que analisar o porquê que você, de repente, não acertou essa questão. Opa, então eu preciso estudar um conteúdo. Ou então, só de prestar atenção na correção, agora você já sabe o certo, você já está estudando. Então, por favor, não é só preencher tabela, não é só fazer de qualquer jeito e mandar as respostas para o professor. Faça lendo, prestando atenção, entendendo o que é um comando, entendendo o que é um distrator, entendendo que o que você precisa focar de fato, respeitar o texto, respeitar o que a mensagem que o texto está trazendo e depois corrija, porque na correção você também aprende muito. Tá legal? Assista lá a correção do simulado. Eu ia gravar um vídeo, eu ia fazer aulas para corrigir as questões do simulado, mas já foi gravado, foi feita uma live com os professores e é ótima a live, tá bom? Então, por favor, façam isso, tá? E eu desejo que todos vocês continuem se cuidando, né, para que nós atravessemos aí essa fase complicada mas que com o avanço da vacina nós estamos enxergando que é possível sim retomar aos poucos as atividades. Quem sabe, vamos pedir a Deus que se nós nos cuidarmos bastante, a gente consiga ainda ter aulas presenciais esse ano, tá bom? Vamos pedir a Deus e vamos fazer a nossa parte, que é nos cuidar. Máscara, tá? Sim. Álcool, sim, o tempo inteiro, se possível. Leva na tua bolsa, leva com você. Se não tiver, vai ter no comércio, passe, é muito importante, tá? E evite lugares com muita aglomeração de pessoas, principalmente que não estão usando máscara. Ainda estamos enfrentando um problema sério. Esse vírus ainda está entre nós, tá? Mas se a gente se cuidar, tudo isso vai passar o mais rápido possível. Se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Então, obrigada pela atenção e qualquer coisa eu estou à disposição. Continuem se cuidando, gente. Um abraço a todos vocês.